Então, continuando aqui, terceiro vídeo sobre o capítulo 2, as mesas girantes. Acrescentemos que a forma da mesa, já vimos, né, no vídeo anterior, não precisa. Apenas o volume da mesa deve ser levado em conta, mas não somente no caso em que a força mediúnica seja insuficiente para vencer a resistência. No caso contrário, uma pessoa só, até uma criança, pode fazer que uma mesa de 100 kg se levante. Ao passo que as condições menos favoráveis, 12 pessoas, não conseguirão que uma mesinha de centro se mova, certo? Depende da potência mediúnica de um médium ou de vários médiums. Estando as coisas neste pé, quando o efeito começa a produzir-se, geralmente se ouve um pequeno estalido na mesa. Eu não sei se vocês viram os vídeos que eu postei a semana passada. Esses vídeos, vocês vão ver lá que a psicóloga que fez o vídeo, eu coloquei o link dela, o pai dela fotografou materializações de espíritos com Chico Xavier e com mais 18 médicos, e desde pequena aconteciam fenômenos na casa dela, porque tinham 3 médiums na casa, o pai, que era o fotógrafo, ela e mais um irmão. Então era a vitrola que tocava disco de vinil, só tocava a música, quando eles iam ver não tinha nem o disco, não estava na vitrola. Cortinas de quarto com a janela fechada balançavam, né? Subiam, desciam. Ela ouvia, parece que a casa devia ser mal assombrada, não sei, eles ouviam correntes arrastando nos corredores, mas eles não tinham medo, porque eles já tinham conhecimento disso aqui, né? Isso foi em 1960, mais ou menos, que acontecia isso. E hoje ela está lançando, não sei, não é hoje em dia não, acho que o vídeo eu nem vi que data que é, mas por esses tempos agora ela lançou o livro do pai, que o pai, que é fotógrafo, escreveu o livro de tudo que aconteceu, como ele presenciou, ele que fotografava os fenômenos, né? Então, é isso, tá? Que aqui ele está falando de pessoas, né? Na casa dela tinham 3 pessoas, ela desde pequena. Inclusive ele tirou fotos das crianças junto com a materialização do espírito atrás das crianças. Tem um menino olhando para o espírito até. Então isso, quando a gente entende que nós somos uma força da natureza como espíritos, nós somos espíritos. Quando a gente está fora desse corpo, a gente tem possibilidade de fazer essas coisas. Mas precisa que tenha nas proximidades da onde esses efeitos acontecem, precisa ter alguém que tenha esse efeito especial. Essa ectoplasma que envolve o espírito que está no corpo, se tiver alguém na redondeza que tenha esse tipo de magnetismo, não é magnetismo, é um fluido especial, acontecem essas coisas, certo? Só que na época estava acontecendo muito, eles até pensaram que ia ser uma coisa natural em todas as casas. Foi só de novo para chamar a atenção, porque o mundo aqui material, a gente não tem que ficar vivendo como se já estivesse do outro lado, a gente tem que viver aqui, hoje e agora, com as nossas dificuldades. As lições da Terra são coisas milagrosas. Eu coloco que, de tudo que eu já vi, de tudo que já aconteceu comigo, não existe milagre maior do que a automodificação. É você largar um vício, é você se desapegar de coisas que estavam te deixando doente, é você se autocurar. Se a gente não acredita na vida, vai acreditar em quê? Esse é o que eu penso, é isso que eu prego aqui. Autoconhecimento, meditação, 30 minutos todo dia, autorreforma. Não adianta a gente conversar com 1000 espíritos. Se a gente não conversar com nós mesmos, nos autoconhecer, não adianta, certo?
Tem-se a impressão de que ela se esforça a desapegar-se do chão. Ele está falando aqui, primeiro dá um estalo, depois parece que a mesa está querendo se despregar do chão. A gente tem essa impressão. Depois o movimento de rotação se acentua e acelera ao ponto de adquirir tal rapidez que os assistentes se veem nas maiores dificuldades para acompanhá-lo, não conseguem acompanhar tão rápido que fica. Uma vez acentuado o movimento, podem eles afastar-se da mesa, que esta continua a mover-se em todos os sentidos, sem contato. Outras vezes ela se agita e ergue, ora num pé, ora no outro. Em seguida retoma suavemente a sua posição natural. Outras entra a oscilar, limitando o duplo balanço de um navio, né? Outras, afinal, mas para isto necessário se faz considerável força mediúnica. De outra vez, ele fala que, apesar de precisar de mais força, ela se destaca completamente do solo e se mantém equilibrada no espaço, sem nenhum ponto de apoio, chegando mesmo a elevar-se ao forro da casa, sem dificuldade nenhuma. De modo a ser possível passar-lhe por baixo. Depois desce lentamente, balançando-se como faria uma folha de papel. Ou se não, cai violentamente e se quebra. O que prova de modo patente que os que presenciam o fenômeno não são vítimas de uma ilusão de ótica, certo? Porque ela se quebra depois. Se fosse uma ilusão de ótica, não acontecia nada disso. Outro fenômeno que se produz com frequência, de acordo com a natureza do médium, é o das pancadas no próprio tecido da madeira, sem que a mesa faça qualquer movimento. Essas pancadas, às vezes muito fracas, outras vezes muito fortes, se fazem também ouvir nos outros móveis do compartimento, nas paredes e no forro. No forro da casa, nas paredes. Mas antes, o Kardec, ele revisitava tudo, ele subia no forro, ele via tudo. Não era assim tão fácil de lidar com ele, não, gente. Ele era cientista e ele tinha uma reputação a zelar de cientista. Já pensou se ele começa a afirmar coisas que depois começa em outro canto e fala, ó, que palhaço que você é, olha aqui a explicação, certo? Essas pancadas, às vezes muito fracas, outras vezes muito fortes, se fazem também ouvir nos outros móveis, nos móveis também, no outro, do compartimento, nas paredes, no fogo. Dentro em pouco voltaremos a esta questão. Quando as pancadas se dão na mesa, produzem nesta uma vibração muito apreciável por meio dos dedos e que se distingue perfeitamente se você encostar, aplicando-se o ouvido. E assim acaba em cima o segundo capítulo, certo? Próxima semana nós vamos ver o terceiro capítulo das manifestações inteligentes. Até o próximo, então. Bom fim de semana!